Bom dia pessoal, hoje aqui a gente vai começar o primeiro vídeo do portal Engenhando, onde a gente vai tratar um pouco sobre o nosso tópico principal pelo momento, até que eu tenha mais colaboradores, que é a simulação numérica e a computação científica. Então hoje eu vou fazer uma breve introdução à linguagem Python, né? A gente vai apresentar o site principal da linguagem Python, algumas aplicações, alguns resumos, limitações da linguagem, seja quanto a performance, mas também quanto a softwares que existem a partir dela, ou o que você pode fazer com a linguagem, né? E finalmente eu vou apresentar um exemplo de uma aplicação usando um pacote que existe na linguagem Python para simulação de fenômenos de transporte. Então a gente vai fazer uma introdução rápida. Não vou falar sobre a física atrás disso, mas a gente vai fazer uma apresentação rápida para poder usar a linguagem Python nesse cenário de simulação de computação científica. Para a gente começar com a linguagem Python, eu estou apresentando o site da linguagem, né? O site se chama python.org, como vocês podem observar aqui na minha aba aberta no navegador, na esquerda acima. A página ela é generalista. O que eu quero dizer por generalista? Ela não trata da linguagem Python como Python para programação científica. Python é uma linguagem generalista. O que quer dizer? É usada para gerar aplicações de celular, aplicações móveis, para fazer diversos programas desktop. Talvez você até utilize alguns sem saber, embora seja bem mais difundido no meio Linux do que no meio Mac ou Windows, se bem que diversas aplicações Mac são feitas em Python, né? É utilizado para web development, então existem aplicações internet que utilizam do Python. Inclusive, alguns simuladores de Python que você pode utilizar online para aprender a linguagem. A gente pode falar disso num outro vídeo, não é o tópico hoje do dia. Então, aqui no site de Python, a gente vai encontrar a documentação da linguagem, como instalar, a comunidade, que se entende por comunidade pessoal, que colabora e que discute acerca da linguagem, entre outros. O que eu estou fazendo aqui na página de Python agora? Eu não recomendo vocês instalarem Python, para quem for se lançar no meio aí, a partir da página de Python. A não ser que você já seja um usuário, utilizador de Linux ou macOS ou Windows avançado, um utilizador de computação avançado, que vai saber em seguida instalar os packages, os pacotes que a gente necessita para ir para a parte numérica. Então a gente está aqui na página de Python, mais para apresentar a linguagem, e vir aqui na documentação, onde existe um guia para iniciantes. E esse guia para iniciantes é o meu ponto de partida para que a gente possa aprender Python. Então a gente entra, né? Vai ter aqui um link Beginner's Guide para não programadores, para o pessoal que não é programador originalmente, né? E, bom, diversos tutoriais que a gente pode acessar a partir daqui. Eu recomendo aqui o Beginner's Guide Non Programmer, então a gente vai falar um pouco sobre ah, o que compõe uma linguagem de programação, os tipos de linguagem de programação. E existe um tutorial bem legal, oficial da linguagem, ah, fornecido diretamente aqui pela página. Se eu não me engano, é nesse link aqui. Vamos clicar. Não, não era nesse link. Bom, eu vou colocar o link abaixo da página assim que terminar esse vídeo. Então vocês vão poder clicar no link logo abaixo. Bom, aqui dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a Anaconda. A Anaconda é uma empresa privada, não é bem no meu foco aí, ideologia quanto à computação científica, mas a Anaconda, eles provêm um pacote, na verdade a empresa se chama Continuum Analytics, e a Anaconda é um pacote de Python que já vem com praticamente tudo aquilo que você precisa para programação científica. Quando eu falo de programação científica, o Anaconda ele vem já com um pacote que a gente chama NumPy, né, que faz parte de um pacote ainda maior que se chama SciPy. SciPy, o nome já diz aí o que ele faz, e também uma biblioteca de funções para plotar gráficos, que é bem útil e, bom, no capítulo final da minha tese eu utilizei, ficou excelente os gráficos, o resultado que a gente consegue obter com as figuras dela fica bem profissional. Bom, Anaconda, se a gente navegar, ela está disponível aqui no download para todas as plataformas, então se vocês quiserem instalar, quando eu falo todas as plataformas, não vamos ser absolutistas, existem algumas plataformas bem alternativas, como algumas distribuições Linux aí, ou alguns Unixes que não são Linux,
que é difícil de achar installer, vai ter que compilar, fazer na mão, mas pro básico, pro que todo mundo usa em geral, que é Windows, Mac, Linux, aqui no Anaconda a gente pode fazer o download da aplicação do Python, do pacote de Python, bem completo, né, compatível com computadores com processador Intel, AMD, ah, já vem com Python e com a interface para linguagem R, que é bem utilizada aí para estatística. Alguns packages de armazenamento de dados, seja SQL, bases JSON, que são bem utilizados aí em páginas web ou para fazer estrutura de documento. Também com CSV, que é compatível, a gente consegue abrir um CSV ah, com Excel. E, bom, a gente vai falar um pouco sobre esses outros aplicativos na sequência. Então, para fazer um download, vocês procuram aqui na página deles, Download Anaconda, né? E, em seguida, escolhe a plataforma para qual vocês desejam instalar e segue as instruções. Geralmente, as instruções são bastante práticas e rápidas, não vai ter nenhum problema aí com a instalação. Se tiverem, me inscrevam na página, que dentro do possível eu posso até tentar ajudar, exceto pelo fato que eu não tenho um computador Windows aqui comigo, mas eu tenho um Mac e um Linux, então sem problemas quanto a esses dois. Quanto ao Linux, o Windows a gente sempre acha um jeitinho aí e tem bastante informação na internet. Bom, aqui eu achei o tutorial do qual eu falava, então a gente vem em documentação, e vai em Python 3.x docs. O que é Python 3.x? Hoje em dia a linguagem Python ela está na versão 3 dela, tem algumas modificações da versão 2 e muito mais funcionalidades e generalidade na programação. Então a gente clica aqui em Python 3 docs e a gente vai achar tutorial, né? Esse tutorial vai assumir que você já instalou, que talvez você tenha alguma ideia do que seja programar. Por exemplo, se você sabe escrever fórmula numa planilha de Excel, você já tem uma ideia do que é programar, né? Agora a gente pode ir muito mais profundo a partir disso. E esse tutorial eu digo sempre para as pessoas que num sábado à tarde, com um pouco de vontade, você faz ele não inteiro, mas faz um overview, uma visão geral dele bem completa e sai programando em Python. No dia seguinte você já pode partir para começar a desenvolver problemas com a linguagem Python sem muita dificuldade. E o bom desse tutorial é que ele vai estar sempre com links para a documentação de Python. Para os não programadores, o que é uma documentação? A gente tem funções dentro da linguagem de programação e essas funções recebem alguns argumentos. Por exemplo, soma tem dois argumentos, A e B, ok? Então, o que é o tipo de A e o que é o tipo de B? O que eu tenho que passar? E a documentação da linguagem, ela vai expressar exatamente o que você tem que dar como argumento para determinadas funções para conseguir obter um resultado correto. Então, eu recomendo fortemente esse tutorial. Dá para fazer ele num sábado à tarde, se você não quiser fazer outra coisa no sábado à tarde, mas ele me parece bem interessante aí para atacar de uma vez e não ficar fazendo ele por partes. Geralmente o que eu digo é até o tópico 9, saltando o tópico 8, a gente faz de uma vez, né? E quem quer ir depois do tópico 9, normalmente eu acho um pouco inútil em um primeiro momento, tá? Faz até o 9, salta o 8. O 8 é um tópico que eu acho que é o tratamento de erros, eu acho que ele é um tópico para ser feito depois que já se viu um exemplo de aplicação da linguagem. Eu acho um pouco besta ficar tentando entender como tratar erros sem saber onde que surgem erros. Então, salta o 8, vai até o 9 e depois olhar o 10 rapidamente, mas não precisa ficar indo a fundo. Isso aí dá tranquilinho para fazer numa tarde, com alguma leitura e algum esforço. Antes de prosseguir aqui com o nosso exemplo e tutorial, eu quero falar um pouco sobre a nossa página no GitHub. Para aqueles que seguiram a página desde o começo do Portal Engenhando, o site está fora do ar desde dezembro, porque eu definitivamente não tenho moradia fixa até mês que vem. E quando eu estive aí no Brasil, durante 2 meses, eu descobri que a internet da minha casa não permite ser host, né, ter um website caseiro. Embora aqui na França a internet esteja aberta, a gente possa fazer isso em casa, então eu mantinha meu site aqui, mas quando eu não tinha casa fixa nesse intervalo, estamos sem site. Normalmente eu devo ter uma casa a partir do começo do mês, né? Começo a trabalhar novamente agora aqui
em maio. Então, é só aqui para mostrar, na página, no portal Engenhando, eu sempre faço, seja na página Facebook quanto no site, eu faço uma referência ao meu GitHub. Aqui eu coloco bastante material do que eu estou fazendo no momento, ou do que eu já fiz, o que eu fiz para outros, o que eu fiz para mim mesmo, né? Ah, a gente tem o pacote Exutils, que hoje em dia ele não é mais suportado, ele está sendo dividido em diversos outros pacotes, porque eu estava achando que estava ficando muito denso em termos de... Eu estava colocando ferramenta de mecânica quântica, de fusão e escoamento multifásico no mesmo pacote. Então não dá, né? Se torna um pouco incompatível, eu tentei ser bem multifísica, mas não deu. Então aqui eu dividi ele em subpacotes dentro de Xphysics e eu estou organizando. Estou tirando daqui e colocando aqui até o momento que eu vou extinguir Exutils. Xtex é o meu pacote de LaTeX, né? Quem quiser utilizar aí formatação de arquivos. Script, bom, isso aqui não interessa muito para o público geral. E Programming. Então, para aqueles que quiserem seguir aqui a pasta Programming, eu coloco exemplos de diversas linguagens de programação, inclusive Python. Hoje a gente vai usar aqui um arquivo que eu vou disponibilizar, não está disponível ainda na página em Python. Scilab, Thermocalc. Então, o que é legal? Bom, vamos voltar aqui um nível na página. Eu entro no repositório, a gente chama isso de repositório, e eu posso fazer um download do repositório. Infelizmente, eu não posso fazer download de pastas isoladas. A GitHub não deixa. Então a gente tem que fazer o download do repositório e deletar tudo aquilo que a gente não quer. Ou se a gente quiser tudo, a gente mantém. Por exemplo, aqui em Python, eu entro numa pasta, e na pasta a gente pode ver o código diretamente. Eu tento ser bem organizado aí com a formatação do código, né? Então vamos ter declaração de constante, definição do Laplaciano, tudo que a gente vê aqui em azul mais escuro é comentário, é documentação na verdade. O comentário aqui está aparecendo como um cinza claro em GitHub. Então aqui eu faço, por exemplo, a solução do problema de difusão, né? Um caso interessante. E para quem se interessar em seguir a página, ou mesmo necessitar de materiais de outras linguagens, por exemplo, vamos ver Octave. Eu fiz aqui alguns exemplos similares em Octave, Python e Scilab, para ilustrar como resolver a equação da difusão, né, para 3 casos específicos nessa linguagem, mas hoje a gente vai falar de Python mais especificamente, tá? Então vamos partir aí para o nosso problema exemplo e partir um pouco a falar sobre PyPy. Bom, chegamos aqui finalmente na página de PyPy, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre computação científica, né? Algumas linhas gerais. Existe uma diferença bem grande entre o utilizador de um software, que sabe fazer um cálculo estrutural, e quem programou aquele software. Primeiramente, eu não respeito muito o utilizador, eu sou um pouco, talvez, extremista. Para mim, ser utilizador de um software não quer dizer que você é engenheiro, por exemplo. Você pode ser qualquer pessoa, abrir um software e fazer um cálculo sem ter muita ideia do que está fazendo, né? Ou sem ter provado realmente competência naquilo que está fazendo. Embora o software ele seja bastante interessante para se ensinar a engenharia, para se ensinar a física, ele dá muita intuição. Existem dois approaches, duas abordagens aí de como ensinar. Seja sair da matemática pura e avançar até o nível, estamos utilizando um software, né? O que é um caminho bastante difícil, não é fácil ver a matemática na forma analítica, na forma simbólica, passar aquela matemática analítica a uma matemática numérica por veios formais, e em seguida chegar à programação, né? Escrever o software e finalmente utilizar o software. Esse é um caminho bastante árduo. Eu tentei seguir esse caminho no início, aprendi minhas bases nisso, mas sofri bastante, então resolvi mudar, partir do top-down, da abordagem do que tem o software, tem esse programa, não faço ideia do que eu estou fazendo fisicamente nele, tento modelar um problema usando a documentação do software e finalmente vou descendo, né, na escala desse programa para compreender a física atrás. E a percepção da física de um problema, fazendo esse caminho do software para a teoria, ela é muito mais rápida, muito mais intuitiva, porque você pode rodar simulações simples e então
entender aquela simulação variando parâmetros, entender o que um coeficiente, dobrar o coeficiente de fusão, o que isso faz num perfil, né, num perfil de transporte, ou mudar a viscosidade. O dobro da viscosidade ela vai gerar que tipo de resposta, né? A densidade do meu fluido que está sendo transportado, ou então do meu gás, do meu fluido, quando eu falo fluido, seja mais geral, né? Seja um gás ou um líquido, ou então a condutividade térmica de um par de materiais, se eu dobrar uma, o que vai acontecer com a temperatura na outra interface? Toda esse tipo de questão pode ser tratado através de simulações simplificadas usando softwares. Mas a gente não pode parar aí. Se você para aí, você não é um engenheiro. Eu não considero engenheiro quem parou nesse ponto. Você tem que ir além, compreender a física. É perigoso, eu considero extremamente perigoso utilizar um software sem saber o que está fazendo por trás, né? Então aqui com o FiPy a gente vai tentar ficar no meio termo entre esses dois níveis. FiPy é uma biblioteca escrita pelo NIST, que é um Instituto de Normatização americano, norte-americano, estadunidense, como queiram, em aspectos aí nacionalistas. Uh, é um instituto de standardização, eles fazem normas e fornecem diversas bases de dados, diversos softwares. E esse software aqui ele implementa o método dos volumes finitos em Python com aplicações específicas para materiais, tá? Então, existem problemas de solidificação, problemas de difusão, crescimento de grão que são abordados por esse software. Ele não permite casos muito profundos. Quando eu falo muito profundos, é, por exemplo, problemas não lineares. A gente tem que fazer o que em programação a gente chama de workaround, uma gambiarra para conseguir modelar problemas mais complexos, porque ele não trata não linearidades, dependências de coeficientes com a variável que está sendo transportada. Isso dificulta um pouco. Mas para introduzir, né, um iniciante à simulação e de uma maneira que ele vai estar próximo tanto da interface como usuário, vendo o que está acontecendo, né, colocando em prática, e também não muito longe da matemática, porque a formulação, como a gente vai ver na sequência, ela demanda, né, ela requer que se tenha um conhecimento da forma das equações para poder fazer o modelo, né. Vamos então aqui fazer uma pausinha e entrar então na Então, para instalar FiPy, a gente vai seguir aqui na página, vir na Installation. Espero que minha internet funcione. Tá. E existe aqui um método recomendado, como o primeiro. Esse método ele assume que você instalou Anaconda, como eu recomendei anteriormente, né? Então não existia, não é apenas porque Anaconda já vem com os packages, os pacotes de Python que a gente mais vai usar que eu recomendei, mas é porque também FiPy ele facilita bastante a instalação se a gente partir de Anaconda. Eu já tentei instalar uma vez sem Anaconda e o número de softwares que ele pede para instalar é tão grande, tão complexo que fica muito chato instalar. Então, com Anaconda você instala em 2 minutos, tem uma interface funcional, só seguir esse guia aqui que está na tela, essas poucas linhas aqui, e Python já pode incorporar. Bom, vamos agora finalmente apresentar o exemplo de fusão com FiPy. Eu vou ser bastante breve nesse exemplo, porque eu prefiro explorar uma reescritura do exemplo que eu fiz. Então a gente vai passar rapidamente, o objetivo não é entrar em detalhes na implementação, mas fazer com que o usuário se motive a parar um pouco e ler a documentação apresentada por FiPy. Então o que a gente precisa para resolver um problema de fusão? Primeira coisa é definir uma geometria, a geometria do problema, em que nesse caso a gente vai estar modelando não é a palavra correta, um cilindro simplificado em duas dimensões, né, que é representado por um raio, né, um raio unitário nesse caso. E a gente precisa obter uma representação discreta desse problema, né? Se vocês procurarem aí um livro de elementos finitos, ou volumes finitos, que é o método aqui no caso empregado, vocês vão verificar como que é feita a discretização do problema. A gente determina uma célula que representa 1 sobre 20, mais ou menos, do raio, significa que no raio da peça a gente vai obter cerca de 20 células, né, para essa metodologia. Vai ser utilizado
como existe uma ferramenta chamada Gmesh. É uma ferramenta open source, né? Ela é de código aberto que vocês podem utilizar exportando desenhos de diversos softwares. Por exemplo, vocês podem utilizar SolidWorks e em seguida com Gmesh gerar um diagrama. Um diagrama não, uma discretização do espaço. Gmesh ele é bem interessante para elementos finitos, é bastante usado. Até por sinal eu utilizo ele com FreeFEM. Daqui a alguns dias eu pretendo fazer um vídeo sobre FreeFEM, que é um outro software, nesse caso de elementos finitos, que eu uso para resolver o mesmo problema de fusão que a gente vai resolver aqui hoje. Então a gente usa a formulação de Gmesh para gerar esse mesh. Então são passados aqui usando Python, locals, as variáveis cell size e radius, ficou feio variáveis, cell size e radius, em que são determinados alguns pontos. Observe que aqui, onde tem o porcento, eu estou interpretando os valores das variáveis que estão em um escopo global. E aqui, onde está só pelo nome, quer dizer que Gmesh está interpretando a variável que foi definida. Então a gente pega de 000 a cell size, de menos raio de 000 ao ponto central. Em seguida a gente vai pegar de menos raio ao ponto central e realiza diversos pontos. Pela numeração dos pontos, a gente diz aqui a cada 3 pontos um arco para gerar o círculo, fecha o loop e gera o plano a partir do loop fechado de 10. Em poucas palavras, obviamente eu não fui capaz de transmitir como o Gmesh trabalha, mas a mecanística, como se trabalha com o Gmesh. A gente define coordenadas, das coordenadas a gente define arcos, desses arcos a gente fecha um loop, e do loop a gente pode definir uma superfície, então gerar um mesh ou uma malha, se a gente quiser usar em português, bidimensional. Feito isso, a gente precisa definir uma variável para a qual a gente vai estar resolvendo o problema. No caso de uma equação da difusão, a gente se interessa em concentração, ou fração mássica, ou fração molar, tal como seja mais conveniente para o problema ser modelizado. Dentro de PyPy, uma tal variável que a gente vai atribuir ao mesh, a malha, ela é chamada cell variable. Então a gente vai criar uma variável chamada phi, que utilizando o método cell variable de PyPy, atribui um nome, dizer que ela está ocupando o mesh, e aqui esse value é muito importante, porque é uma das partes que entra na teoria de equações diferenciais. Esse value ele representa o valor inicial dessa variável no campo em que ela está definida. Esse exemplo é bem simples, mas essa variável ela não precisa ser uma constante. Aqui a gente atribuiu zero, mas ela poderia ser uma função das coordenadas no espaço. Por exemplo, se eu conheço uma distribuição de composições no espaço de uma peça que eu tratei experimentalmente, eu medi, e eu quero saber como que essa peça vai evoluir ao longo de um tratamento térmico que eu vou realizar na sequência, eu posso entrar, a gente precisa olhar aí a documentação de PyPy para ver exatamente como fazer isso, tem um exemplo bem bom que mostra como fazer isso, atribuir essa condição inicial. O problema diferencial, ou seja, que é composto de equações diferenciais parciais, tal como a equação da difusão que a gente está tentando modelar aqui, ele é composto por condições iniciais e condições de contorno, né? A condição de contorno ela pode ser constante ou variável no tempo, e a condição inicial, bom, é um estado conhecido do problema. Então, digamos, a condição inicial ela representa a termodinâmica do problema, se a gente quiser ser um pouco mais chato aí na física, enquanto a condição de contorno, geralmente, aí, no caso da equação da difusão, ela vai representar a cinética do problema, né? Como que o problema evolui no tempo. Bom, não quero entrar aí numa discussão com os especialistas em termodinâmica, bom, é o meu caso, mas é importante diferenciar o que é termodinâmica e o que é cinética. Entrou a variável tempo, não chame mais de termodinâmica, você está fazendo um erro físico. É importante diferenciar isso, porque às vezes, dentro de um processo cinético, ou seja, numa evolução de um processo, seja uma combustão, por exemplo,
Num problema de combustão, a gente calcula a entalpia gerada no tempo. Aquela entalpia está assumindo um equilíbrio local, né? Então é um cálculo termodinâmico, mas aquele cálculo não tem nada de termodinâmica, é um cálculo cinético a combustão. Então é importante entender essas diferenças. Feita essa definição da variável e do domínio onde ela está aplicada, a gente vai gerar um visualizador. Esse visualizador aí não entra muito na física, mas é interessante saber, porque depois a gente vai querer salvar resultados. Esse visualizador a gente vai usar um viewer definido aí por PyPy e a gente vai plotar o mesh. Então aqui a gente vê o grid, provavelmente deve ter em torno de 20 pontos no raio dessa figura. Não contei, não verifiquei, mas é mais ou menos o que eu imagino que ele esteja fazendo aqui, né? E essa malha é uma malha triangular. Não vamos entrar aí no mérito de discutir as propriedades dessa malha, mas o que é interessante saber é como o método é elementos finitos, volumes finitos aqui no caso, e não elementos finitos, as propriedades elas são armazenadas no centro de um triângulo da malha aqui. E os fluxos são calculados através das arestas. Tá? Em elementos finitos isso seria diferente, né? As propriedades são geralmente atribuídas aos nodes, aonde a malha se cruza. E, bom, a gente não está falando sobre métodos numéricos nesse momento. Tá? Mas é só importante saber que as propriedades elas são estabelecidas nos centros da malha e que fluxos são estabelecidos através das arestas, em volumes finitos. Então aqui vem a minha parte preferida a respeito de PyPy, e a razão pela qual eu escolhi ele como uma ferramenta para a gente discutir aqui, é a forma como a gente expressa uma equação. PyPy ele tem termos, né, uma biblioteca de termos, em que ele vai nomear o transient term e o diffusion term. O que é um transient term e o diffusion term? Transient term vai ser uma derivada temporal daquela variável que a gente definiu. Eu poderia atribuir aqui dentro do parênteses de transient term o φ definido anteriormente, mas se φ for a única variável para a qual eu esteja resolvendo o sistema, PyPy ele atribui direto. Tá? E no diffusion term a gente precisa de um coeficiente. O coeficiente aqui nesse problema foi definido como unitário, então a gente pode ver que não é um problema físico, é um problema adimensional, um problema puramente matemático que está sendo resolvido. Em seguida, a gente precisa apresentar o contorno do problema, que aqui ele vai ser representado por uma condição de fixar os valores nos limites, né? Em PyPy a gente chama isso de constraint. Poderia também ser uma condição de fluxo ou uma condição mista. Constraint, aqui a gente compreende como uma condição aos limites do tipo de Dirichlet, né, que é uma condição de concentração constante. Poderia ser uma Neumann, uma Fourier ou Robin, bom, como vocês queiram chamar, uma condição mista de contorno. Então o que a gente fez? Esse atributo, face centers, ele retorna ao centro das faces dos nodes. E o que a gente vai atribuir? A gente vai pegar os x, as coordenadas x do centro das faces, e no exterior, esse atributo exterior faces descreve as faces que são voltadas para fora do domínio fechado, né? E aí entra um pouco de... existe um aspecto, tem que conhecer um pouco de topologia para fazer cálculo numérico às vezes, porque o que é o lado de dentro e o que é o lado de fora, né? Então, geralmente a gente pega uma convenção de orientação direita e acompanhando o que fizer a rotação segundo o polegar direito fica para o lado de dentro. Bom, vocês conhecem a convenção, vocês podem procurar. A documentação de FreeFilm é bem legal para explicar isso. Então a gente vê aqui que o valor mais negativo ficou escuro e o valor mais positivo ficou mais claro. A gente vai... Agora voltar um pouquinho na matemática. É possível mostrar que um problema de difusão, se a gente resolve ele discreto, existe um critério de estabilidade, tá? Que o passo de tempo deve ser da ordem do tamanho
da célula ao quadrado dividido por 2 vezes o coeficiente de difusão. Isso é um critério de estabilidade para o problema a coeficiente de difusão constante. E a gente vai usar, eu não lembro se esse 10 faz parte do critério de estabilidade ou não. Não faz não, o critério de estabilidade é isso aqui. Quem escreveu o problema aqui resolveu de usar 9 vezes o critério de estabilidade. Isso me parece estranho, eu não tinha parado de pensar nisso, porque eu não tinha percebido que esse 10 não estava ali. Mas eu vou verificar e eu comento para vocês um dia desses. Ao meu ver, esse 10 não deveria estar aqui. E o problema divergiria fisicamente, nesse caso. Bom, a gente vai calcular 10 passos de tempo. A função range, em Python, ela vai criar um vetor de 0 a n-1. Se eu der steps igual a 10, ele vai fazer 0, 1, 2, que contém 10 elementos, até 9. Então a gente vai pegar aquela equação que foi definida anteriormente, aqui, por aqui. E observe aqui que a definição da equação foi feita com um sinal de igual, mas o sinal de igualdade usou 2. Isso é uma convenção típica de programação. Então a gente definiu a equação como sendo um termo transiente é igual a um termo difusional. Poderia ter um termo de convecção, advecção ali. Então a gente vai resolver para a variável φ com o passo de tempo time step duration. E a cada passo plotar novamente o gráfico. Finalmente, usando o TSV, o que é TSV? Tab Separated Value Viewer. Então a gente vai separar resultados por tab. Eu não gosto muito dessa convenção, prefiro o CSV. Fica mais compacto e nunca dá erro para abrir em Excel. TSV é muito fácil, você abrir o arquivo como texto, adicionar um espaço, e ele adiciona colunas em alguns pontos, não acho legal. Em que ele vai salvar a variável φ e o gradiente de φ, um arquivo chamado myTSV. Então, isso aqui é uma visão geral de como funciona. Bom, depois aqui o criador do módulo mostrou a solução analítica do problema, não vem aí ao nosso caso hoje, e ele compara a analítica à numérica. A gente vai pausar por aqui. Esse momento aí era mais para apresentar o PyPy, para um primeiro exemplo, e agora a gente vai ir para um módulo que eu reescrevi esse problema aqui de hoje, usando um caso que eu usei durante meu doutorado, que eu conheço muito bem a solução. Eu faço essa solução desse problema o tempo inteiro. Então, para validar o uso aí de PyPy, eu usei um problema que eu já conhecia a solução. E vamos lá. Finalmente aqui chegamos no caso final, para concluir não o tutorial, mas a discussão a respeito de PyPy de hoje. Eu decidi... Eu não estou trabalhando aqui com Spider ou outro editor, estou trabalhando com um editor de texto qualquer e um terminal, para a gente poder lançar o arquivo. Vocês observem que no meu terminal aparece mypypyenv, tal como lá na instrução de instalação de PyPy, ele recomendava a gente de criar um environment em Anaconda para poder lançar. Então, o que eu fiz? Bom, PyPy lá no começo ele fazia from PyPy import e um asterisco. Isso significa em Python que você está importando todos os conteúdos daquele módulo. Quando você está desenvolvendo um programa mais sério, isso pode deixar um pouco lento, principalmente a inicialização do teu programa. Então eu decidi, e ainda para aprender um pouco mais sobre a documentação de PyPy, de explorar exatamente aquilo que a gente estava usando no módulo. Então eu peguei aqui o gmesh 2D, né, o mesh para gerar 2D, a variável cell variable. Dos termos, eu usei um termo transiente, um termo de difusão. Condição de contorno, eu só usei constraint, mas vocês vão ver que existe um outro tipo de condição de contorno que eu ainda não consegui usar a equivalente a constraint de PyPy, não sei porquê ainda, estou tentando entender o que acontece, mas eu consegui achar uma outra forma de fazer uma condição de Neumann. Aqui o viewer, então eu escolhi um viewer usando o matplotlib, que está instalado, eu sei que está funcionando aqui no computador. E aquele módulo para salvar o arquivo em formato TSV. Em Python, quando a gente define uma string, o que é uma string? Uma sequência de caracteres de muitas linhas, a gente começa com aspas múltiplas, 3 no caso. Então eu separei aquele jeito que o autor original do problema estava fazendo, de escrever e já passar os locals para string, porque quando eu acabo gerando, por exemplo, um mesh
cilíndrico, às vezes eu uso ele muitas vezes, e eu prefiro colocar isso aqui em outro arquivo e importar ele. Então eu deixei lá o cell size e o radius para substituir, e aqui quando eu vou gerar o... E além que fica mais bonita a sintaxe aqui embaixo. Então eu substituo aqui embaixo, esses locals são passados para essa string, aqui substitui esses valores, e a gente consegue gerar o mesh. Eu estou fazendo um cilindro de 5 milímetros de diâmetro, tá? E uma cell size aí que faz 50 micrômetros. É um tamanho típico legal para resolver a equação da difusão em estado sólido. Em seguida, eu vou gerar a variável φ, tal como foi feita antes, e eu vou chamar ela de carbon percent weight, que a gente vai resolver a equação do carbono. Escolhi um atributo mesh e escolhi um aço que tem 0,16% de carbono, não pelo acaso, é o mesmo que eu resolvi durante meu doutorado, então eu conheço a solução dessa equação. Agora vamos colocar um pouco de física. Num primeiro momento, quando a gente vai resolver a equação de fusão, a gente assume que o coeficiente ele é independente da composição. Não é verdade, a gente sabe da termodinâmica irreversível de Onsager que a difusão, o transporte, ele depende da composição local. Se vocês se interessam por alguma coisa interessante nesse caso, vale a pena procurar sobre o efeito Darken, como Dark em inglês, EN é o sobrenome do autor. Aí nos anos 40 ele descobriu um efeito bem interessante de ferro, silício e carbono, que o carbono vai para o lado contrário do que ele deveria ir em relação ao seu próprio gradiente, devido à presença de silício. Então aqui, tentei ser bem físico e colocar uma temperatura em Kelvin, 900 Celsius, ou 1173 Kelvin, mais ou menos. Tem um ponto 15 aqui que eu nunca coloco. E esse coeficiente de difusão do carbono, ele é bem aceito na literatura, desde os anos 70 a 80, em função, vai lá, aqui a constante ideal dos gases, universal dos gases, 8.314.472, e a energia de ativação para essa difusão do carbono. Defino a nossa equação. Nossa equação aqui ela vai ser resolvida explícita nesse caso, mas sem problemas. A gente só está ilustrando, poderia ser implícita também, que PyPy ele permite você escolher o tipo de formulação matemática que você está querendo. Então isso facilita muito na hora de escrever o programa. Eu formulo dizendo que eu quero implícito. Não preciso ir lá e discretizar implícito. Ele já tem nos seus métodos internos implícito. Então eu vou criar aqui uma figura, diferente do que foi feito pelo autor anterior, porque, bom, já chegaremos lá. E vou dizer que eu quero 5% de espaço à esquerda, aqui é os espaços em volta da figura. Vocês vão entender no final o que isso quer dizer, na hora que eu mostrar a figura para vocês. Então, eu quero fazer dois passos de difusão. Primeiro eu vou enriquecer a peça em carbono, né, numa etapa concentração constante. E em seguida, eu me interesso em fazer difundir esse carbono com um fluxo nulo, ou seja, uma condição de Neumann. A condição de concentração constante ela é tipicamente obtida aí na cimentação, que a gente faz industrialmente em peças automotivas o tempo inteiro. E depois de difundir, a gente não quer que fique muito carbono na superfície. Então, se colocar muito carbono na superfície, fica rápido para enriquecer, mas daí depois eu deixo um tempo que esse perfil de carbono diminua um pouco para a peça não fragilizar. Então eu criei essa função advance que vai permitir de eu usar, de não ter que repetir essas linhas de código duas vezes para fazer as etapas aí de difusão e de enriquecimento e difusão. Ela vai aceitar as variáveis globais rádio, φ e a equação, né? Não precisa, para Python 3 e nesse tipo de script aqui isso aqui não é necessário, mas é uma boa prática, deixar ali. Então ele vai me imprimir na tela o tamanho do passo de tempo que eu dei para ele e o número de passos que ele vai ter que realizar. Então ele vai fazer uma sequência de soluções da equação e a cada 50 passos, eu adoro essa sintaxe aqui, if not step dividido por 50. Dividido não, por cento. Mas o que é o sinal de porcento em programação? Ele significa o resto da divisão. Então, se o valor for divisível por 50, isso equivale a zero. Quando isso equivale a zero, not em lógica booleana, not 0 vale 1. If 1 é verdadeiro, então ele imprime. É o jeito mais curto e mais rápido de se fazer um teste quando a gente quer imprimir coisas na tela durante a solução de um problema. Então eu vou avançar a solução do problema usando minha variável φ e o passo de tempo dt. Em seguida,
eu vou pedir para o eixo X do meu gráfico mostrar o zero, o raio dividido por 2 e o raio da peça. E os eixos Y eu não quero colocar nada. É uma barra circular, não tem por que colocar coordenada nos dois eixos aqui no caso. Então a gente vai fazer aqui uma configuração do que vai ser plotado. Eu vou plotar a variável φ com datamin e datamáximo não é o valor do eixo, é o valor da barra. Como a gente está trabalhando em duas coordenadas, a gente vai usar um mapa de cores para representar as concentrações. Então eu quero que vá de 0, porque 0 não existe concentração negativa, e que chegue até 1. 1 é a condição de contorno que eu estou aplicando, a gente já vai chegar nela, para o enriquecimento. Vou usar o eixo que eu passei aqui como argumento, quero que a figura seja retangular, com uma barra de cores numa posição, que eu vou dar abaixo, é um parâmetro aqui da função, e quero que ele vá de 0 a raio em y e de 0 a x a raio em x. Em seguida eu ploto isso, né, passo essa configuração para a função que vai plotar e faço o gráfico. Então, mas até aqui a gente só configurou o problema, agora a gente vai vir para a física. Eu vou definir, usando a função constraint, que em todas as faces exteriores do mesh, é o que essa sintaxe quer dizer, o valor é 1 e não pode mudar. Então, independente da solução no passo de tempo, ele vai valer 1. Eu chamei essa condição de Dirichlet, né? Passei ela à variável φ, ao campo φ, campo escalar φ. Criei um eixo de gráfico. 1, 2, 1 significa que é um plot de uma linha por duas colunas e eu estou adicionando o gráfico de número 1. Se eu tivesse o 2, seria o da segunda coluna. O tempo máximo e o dt, então eu quero fazer o processo por 7.200 segundos com 50 segundos de passo. Fica aí a tarefa de avaliar qual tipo de passo de tempo que funciona legal para problemas de fusão. 50 segundos dá bom. Se o coeficiente dependesse da composição, não. Tá? Isso aqui é só porque o coeficiente é independente da composição. Então 50 segundos é típico. Vocês podem ver que eu nem estou usando mais. Eu deveria, seria uma boa prática, estar usando o critério de convergência do problema anterior, mas não é o caso aqui agora. E eu vou avançar isso até ter máximos e a função advance que eu acabei de definir ali em cima. Aí que está onde eu passei um pouquinho de tempo para aprender a usar a PyPy. Eu estava fazendo a solução e aplicando uma condição de Neumann, e ele estava me dando uma solução parecida com a de Dirichlet que eu estava obtendo antes. Então eu descobri que a gente tem que usar a função release para liberar aquela condição de contorno. Eu estou jogando fora ela e em seguida eu aplico com face grad, um gradiente de superfície, um valor de 0 em todas as superfícies externas. Isso aqui foi necessário. Eu não consigo usar a mesma sintaxe que está sendo usada aqui em cima para definir a condição de Dirichlet para fazer a condição de Neumann. A documentação de PyPy está um pouco pobre nesse ponto, porque ela deixa entender que a gente pode fazer usando uma função chamada Fixed Boundary ou Fixed Constraint, não lembro exatamente. Fixed Flux. Mas eu fui obrigado a usar FaceGrad, que é o que os exemplos usam para fazer a condição de Neumann. Vou ler mais o código para tentar entender isso nos próximos dias. Crio o segundo plot, e agora eu vou fazer 10.800 segundos usando 50 segundos de passo. 3 horas. Antes 2 horas, agora 3 horas. Termino, salvo tudo isso no arquivo TSV e finalmente, bom, só estou salvando a condição final aqui, e finalmente ploto um gráfico. Então o que a gente vai obter aí como gráfico? Se eu fizer, aqui a gente não tem interesse, bom, talvez dê tempo, então lancei o cálculo, né? Esqueçamos, vamos ver. A gente vai obter esse tipo de resultado aqui no final, né? À esquerda, desculpe, a concentração após enriquecimento, a gente vê bem que chegou próximo a 1% de superfície e que vai ter aí uma penetração de aproximadamente 1 milímetro. E essa penetração aí, ela pode chegar até 1,5 milímetro, 2 milímetros de influência total, no caso, né, dessas 3 horas de fusão. A concentração de superfície que eu obtenho aqui, da ordem de 0,6%, ela é bem coerente com aquilo que eu medi e simulei usando outros programas aí durante o doutorado. Mesmo aqui que eu não considerei o coeficiente de fusão dependente da composição. Então, a simulação deu legal.
E se a gente ver aqui, já terminou de rodar o cálculo que estava rodando, essa figura já foi retraçada então. E, bom, a gente para aqui por hoje. Ah, essa introdução aí ao FiPy. Eu vou tentar elaborar alguns materiais mais didáticos, do ponto assim que a gente vai entrar mais no método numérico e como fazer implementações. Vamos elaborar um exemplo que dependa da composição local, fazer talvez um modelo de homogeneização de ligas metálicas. Aí, se algum dos nossos ouvintes estiver trabalhando em fundição e queira modelizar a homogeneização da sua liga, a gente pode tentar aí, eu tenho bastante tempo livre para modelizar coisas, então a gente pode tentar aí modelizar exemplos da vida prática. Obviamente, mantenham em vista isso. Todo o aspecto que eu fizer aqui para o site, ele tem que ser considerado open source, então nada eu vou aceitar que seja confidencial, senão é uma consultoria. Me contrata para fazer uma consultoria. Ah, coisas aí que a gente fizer para o site e para o canal no YouTube vão ser mantidas como open source e a gente pode fazer aí todo tipo de simulação dentro de materiais, colocando campos eletromagnéticos, sem campo eletromagnético, talvez estou aí começando a estudar um pouco fenômenos quânticos e magnetismo, capaz aí de simular uma saturação magnética e coisas correlatas. Valeu, pessoal!